Semana passada nós fomos até a pergunta 150. Estamos tratando do retorno da vida corporal à vida espiritual, a que normalmente damos o nome de quê? Como se chama isso? Pô, tá difícil assim? Abre a boca, fala, isso não atrai, não. Não fala essa palavra, porque essa palavra atrai coisa ruim. Não, isso não é ruim. Isso não é uma coisa infeliz. Não é uma coisa que deva ser buscada, mas é algo natural da vida. A morte não é um processo de punição. É uma contingência do viver. E então, este capítulo do Livro dos Espíritos, que começa na pergunta 149, vai falar sobre a alma depois da morte. Já fizemos as duas primeiras, a 149 e a 150. A alma depois da morte conserva a sua individualidade? Sim ou não? Sim. Ela não se divide, não se subdivide. Ela continua sendo aquela mesma criatura que esteve na Terra. Porque ela não deixou de ser. Apenas que a maneira pela qual ela se vestia é que mudou. Tanto quanto você, quando vai tomar banho e se despe, aquela roupa que você tirou não altera em nada a sua essência. Tanto quanto a roupa que você vai colocar não acrescentará a você nada do que você é. Poderá, quando muito, acrescentar algo do que você parece ser, mas não algo do que você seja. Então, já vimos que a alma depois da morte continua a existir e continua sendo uma pessoa, uma coisa que não se divide. Logo a seguir, dentro da pergunta 150, nós encontramos uma subpergunta. A pergunta que Kardec faz dentro desse contexto é: não tendo mais o seu corpo material, como é que a alma constata a sua individualidade? Boa pergunta. Hein, Silvia? A alma não tem mais o corpo. Quando você é Silvia, enquanto você é Silvia, você sabe que você é Silvia toda vez que levanta da cama e vai se olhar no espelho. Deixa eu ver se eu continuo a Silvia mesmo. E se eu tiver com a mesma cara, você vai saber que você continua sendo a Silvia, certo? Certo. Agora, depois que o corpo perece, que ele é enterrado e que o espírito continua vivendo, como é que você vai saber que você é você mesmo? Pelas experiências que eu tive enquanto vive. Como assim? Explica para mim. Pelas provas que eu tive na Terra, por tudo que eu passei, por aquilo que eu quis passar na Terra. Sim, isso daí vai te fazer o quê? Vai fazer você sentir que você é alguém que teve experiência. Isso. Mas como é que você sabe que você continuará sendo você, como Silvia? Eu não vou perder a minha aparência. Você não vai perder sua aparência? Isso. Como é que funciona isso? Pela mente. Sim, mas de que modo? Eu não sei. Você não vai perder a sua aparência. Então, a mente vai ter uma aparência? Não, a mente faz com que eu queira ter a mesma aparência enquanto encarnada. E como é que você vai ter essa mesma aparência? Onde é que você vai identificar isso? Vamos supor que você vai chegar num lugar que tem um lago maravilhoso. E você vai querer ver se você é você mesma. Então você vai chegar na beirinha do lago e vai, deixa eu ver se ainda estou Silvia. Pelo Como reflexo. é que você vai conseguir ver isso se você já é uma alma? Um espírito, melhor. A alma é quando você está encarnado, né? Um espírito agora. Como é que você vai fazer isso? Você vai ver a sua carinha refletida lá? Não. Hã? Não. Não vai? Você não vai? Então, como é que você vai saber que você é você? Vamos supor que a hora que você põe assim a careta lá, em vez de aparecer a cara da Silvia, aparece a cabeça de um beija-flor, compridão, assim, será que eu viro beija-flor? Será que sou eu mesma, Silvia? Não é possível. E aí? Como é que o espírito... Alguém disse aqui, a Norilei, vem cá, Alice.
Ela falou que ela vai ver a cara dela assim. Como, Norilei? Ai, André. Hã? Não comprei. Vai lá, Norilei. Abriu a boca, segura o microfone para ela, Alice. Nossa, não comprei não. Como é que você vai saber que você vai ver a sua cara lá? Pelo tudo que eu já aprendi, que eu já li, né? Ah, o André, desgraçado, é culpado de eu me ver aqui como um beija-flor com essa carona, assim, comprida? Não. O que você vai meditar nesse momento? Você disse que vai ver o seu rosto lá. Por quê? Porque eu já aprendi, né? Já aprendeu o quê? Não aprendeu nada, tá vendo? Não aprendi. Ela disse que aprendeu, mas não aprendeu nada. Fala aí pra mim, por quê? Você já sabe, sim, pode falar. Como eu já disse, por Jesus, né? Depois que ele... agora não sai mais nada, já... Agora eu fiquei gaga. Deixa ela esfriar um pouquinho, que ela ficou nervosa. Mas a Norlinda do lado dela... Norley com Norley. Tá vendo? A dupla caipira. Eu acho que eu vou olhar e vou sentir meu espírito, meu perispírito. Vai sentir? Sabe? Você não é você? Sou eu. Então. Vou me ver ali, vou me ver. E como? Pelo perispírito. O perispírito que você vai ter, que é aquele Isso. corpo intermediário, estará do lado de lá com a cara de quem? Da lembrança da minha última encarnação. Isso. Acho, Vamos né? voltar a juntar a sua resposta com a da Silvia, não é? Todos nós possuímos, além do cérebro físico, a mente. O cérebro é a ferramenta da mente, como o carro é a ferramenta do motorista. O cérebro não é aquele que produz o pensamento. Não é aquele que detém a memória. Tanto que você está dormindo, o corpo está dormindo, e você, enquanto o seu cérebro está em níveis muito baixos de energia, você, ao acordar, se recorda de um monte de coisa diferente que aconteceu com você. Enquanto o cérebro está lá, o corpo está lá, o corpo não saiu da cama. Essa é uma das demonstrações muito claras de que mente é uma coisa e cérebro é outra. Portanto, nossa mente, enquanto estamos na vida física, ela identifica alguns arquétipos, algumas formas, algumas ligações, dando, sobretudo, a você a certeza de que você é você mesmo. Então, quando você pensa, e olha como isso é interessante, ao você pensar no seu filho, na sua filha, vamos supor que o seu filho é o Lucas. Você está longe do Lucas, mas você de repente pensa no Lucas. Quando você faz isso, você não pensa na palavra Lucas, não é? Você não vê uma grande palavra, um Lucão bem grande assim, na frente dos seus olhos. Quando você pensa em Lucas, imediatamente o que você pensa é no quê? Na fisionomia do Lucas. Não é na pessoa do Lucas, não. É na fisionomia, na imagem do Lucas. Nossa mente, ela arquiva símbolos. Ela arquiva imagens. Ela arquiva tudo aquilo que ela consegue converter num sistema lógico. Por isso é que você se identifica não pelo seu nome gramatical, mas pela imagem que você faz de você quando se chama aquele nome. Quando você pensa a respeito de você mesmo, eu não penso o meu nome escrito, André. Ah, esse nome engraçado, né? Vou pensar no André. E aí você vê um lápis escrevendo as letras assim, André. Quando você se apaixona por alguém, mesmo distante da pessoa, você não pensa no nome. E a pessoa fica escrevendo. Já viu como a gente fica escrevendo?
Todos vocês já fizeram isso. Pega o caderno da escola, a professora falando sobre, né, raiz quadrada, e você lá, Juvenal. E põe um coraçãozinho, Juvenal e Olímpia. Juvenal e Gertrudes. E aí a pessoa chama, qual que é o resultado dessa raiz quadrada? Juvenal. Responde. Ih, Juvenal, menina, sai do mundo da lua. Você, apesar de estar escrevendo o nome do Juvenal, você está pensando nele. Apesar de você estar escrevendo o nome da Gertrudes, você não está pensando na letra. A escrita ajuda você a guardar a lembrança, a acessar a ideia, a imagem da pessoa, aquela que você conseguiu guardar. Uma das formas de a gente matar um pouco as saudades, quando você não pode ter a pessoa, qual é? Não. A lembrança você tem sempre. Se vocês abrirem a carteira de vocês, com raras exceções, nós não encontraremos uma carteira que tenha foto, que tenha alguma referência àquela pessoa que você tem como importante. Então, às vezes, é a foto do seu filho, a foto da sua filha, a foto do seu marido, da sua esposa. Quando você tem muita saudade, aí você pega um álbum de fotografia e vai olhar. Porque você está com saudade, não é da letra, é da imagem. A nossa mente, portanto, ela padroniza todo o nosso ser através de imagens ou de símbolos. E é por isso que quando a gente lê e a gente não entende um texto, é que a gente não se prende a ele, porque a sua atenção em relação às palavras não está sendo suficiente para você criar imagens do que você está lendo. Uma palavra que você não saiba o significado, ou seja, que o seu cérebro nunca ouviu, que ele nunca entendeu qual é a sua abrangência, e que sua mente nunca gravou como imagem do significado, isto é um pedaço vazio no filme do que você está tentando entender. É como quando você vai assistir um filme e de repente alguém cortou o filme em 2 pedaços e depois emendou, e de repente ele sai de uma situação em que ele está voando numa asa delta, e quando passa para outra parte ele já está dentro conversando com uma velhinha. Mas espera aí, um negócio estranho, como é que ele saiu da asa delta e agora está na casa da avó dele, conversando com a velhinha? Ah, por quê? Você não entende o filme porque faltou a imagem do miolo. E é isso que você precisa lembrar quando está lendo alguma coisa, alguma obra. Se você não entender o significado que aquela palavra quer te traduzir, você não é capaz de criar o símbolo e fazer a conexão entre a imagem anterior e a imagem que veio depois. Por falta de uma conexão clara na sua mente. Você leu a palavra, você sabe dizer, sabe repeti-la. Olha que interessante. Você é alfabetizada. Você sabe como pronuncia cada palavra, cada letra, cada sílaba. Só que você não sabe a imagem que ela te transmite. E por não saber a imagem, você não sabe para que lado a sua mente vai. No contexto da linha descritiva. A mente, portanto, funciona nesse processo. Nessa criação, nessa identificação. Quando, portanto, o corpo perece, o cérebro não funciona mais, o que vai restar? Vai restar a mente. E a mente vai passar a ser a organizadora, na nova dimensão, de tudo aquilo que esteja ligado ao espírito. Já aprendemos que existe um outro elemento entre o elemento material e o elemento espiritual, que é aquele corpo fluídico, semimaterial, que faz a conexão entre os dois, que se chama perispírito. Esse perispírito, ou perispírito,
é feito de matéria extraída da natureza dos globos diversos onde a pessoa esteja vivendo, e ele se condensa ao redor do foco central, que é o espírito, obedecendo às linhas impostas pela mente. Ao deixar o corpo físico, você vai continuar se achando Norlinda, Lorilei, Silvia. E esta simples identificação vai trazer do seu ser inconsciente a imagem que você tem de você mesmo. Ou a imagem que ficou marcada na sua mente, que pode ter sido aquela que você viu no caixão, nos casos de você ter ido assistir o seu velório. Você viu que foi enterrada com um vestido de bolinha, ou de gravata. Então, se não existir na mente do espírito nenhuma outra imagem tão marcante quanto aquela, assim que ele deixar de verdade essa relação e passar a assumir-se, ele vai plasmar nele aquela mesma cena. E esta matéria vai se organizar obedecendo as linhas da mente que ele vai apresentar, vestindo-se daquele jeito. E isso é automático. Isso não é um raciocínio. Bom, então agora eu estou me desligando do corpo, então agora eu vou ficar pensando como é que eu quero aparecer lá, porque eu sei que a morte está chegando. Não é um processo racional, é algo automático. É por isso que os espíritos nos explicam, e só a doutrina espírita poderia nos ajudar a entender isso, que todos vocês, você que está em casa, inclusive, todos vocês, depois que morrerem, vão ficar mais bonitos do que eram antes. Eu não vou dizer quanto tempo vai levar, mas todos vocês vão ficar diferentes para melhor. Por quê? Do lado de lá, você, é claro, terá que se enfrentar com a sua realidade evolutiva. Mas, uma vez que domine um pouco deste processo, vai aprender que a aparência que você tem é um resultante do grau de consciência que você também tem a respeito de você mesmo. E é muito comum que depois de você ter saído das regiões inferiores, das regiões umbralinas, das regiões escuras, e já se consolidou em um atendimento de um entendimento de mais equilíbrio, está sob a proteção de alguns espíritos que estão cuidando de você, é normal que depois de um tempo já, nesta atmosfera de equilíbrio, você não precise mais apresentar-se com aquela imagem caquética, aquela imagem de velhinho, muito sofrido, muito cansado, muito doente, muito fraquinho, que você teve quando os últimos suspiros da vida física estavam ocorrendo. Porque aquela imagem é aquela que você está com ela na cabeça, ela será o modelador inicial da sua chegada ao mundo invisível. Você vai se ver, não, eu estou doente, eu tenho um problema no fígado, estou com problema no rim, eu passei por muito sofrimento, olha como eu fiquei magrinho. E isso tudo, seu perispírito vai assumir naturalmente. Mas depois que você entende como é que as coisas funcionam, você começa a adotar outro tipo de ideia acerca de você mesmo. Então você vai se lembrar de um tempo que você gostava muito. Eu não quero ficar parecendo esse velhinho, não, tudo quebrado, só qualquer suspirinho, qualquer ventinho, uma brisa aqui de nosso lar me derruba. Não quero. Eu me lembro quando eu era jovem, que eu subia em árvore, que eu era isso, que eu era aquilo, que eu era musculoso. Pronto, o que acontece? Ele vai poder, na medida em que ele domine o processo, voltar no tempo e se apresentar jovem. É claro que no primeiro momento ele pode até achar bonito
que está acostumado com os vícios da terra, de que os bonitões são mais cortejados, né? São mais bonitões porque são mais procurados, e aí ele quer ficar musculoso. Aí ele percebe que no plano espiritual não tem nada mais esse negócio de músculo. Aliás, quanto mais bad boy no plano espiritual, mais perto do umbral. Dá até para fazer poesia. E que lá as entidades não estão procurando umas às outras pelo tamanho do busto, pelo tamanho do traseiro, pela solidez dos músculos. E todos aqueles que estão viciados nessa interpretação estão demonstrando que ainda estão atrasados do ponto de vista evolutivo, no entendimento do ambiente onde eles estão. Agora, do lado de lá, o que prevalece é o quê? É a sua essência espiritual, seu sentimento, sua nobreza, seu caráter. O que adianta você parecer bonitão ou bonitona? Quanto sucesso vai fazer a mulher fruta, dessas frutas que você vê aí hoje espalhada pela feira? Do lado de lá. Ela era especialista em dançar a dança da garrafa. Eu vou lá em nosso lar me apresentar na praça da governadoria, vou ver se o povo gosta da dança da garrafa. Não vai fazer nenhum sucesso. Ao contrário, vão levar ela de volta para as câmaras de retificação. Por quê? Porque ela não está em equilíbrio. Então, a nossa posição mental, num ambiente onde a mente demonstra quem nós somos, faz com que você escolha outros padrões, daqueles que antes na Terra eram os mais comuns, porque pareciam os mais interessantes. Hoje o povo luta para não engordar, luta para ficar bonitão, bonitona, faz aspiração daqui e dali, põe plástico por tudo quanto é lado, gasta notas para ficar diferente, para mudar a cor do cabelo, a cor do olho, a cor da pele, a cor de tudo. Porque acha que isto vai ser a sua felicidade, ela vai conseguir chegar lá, não é? Só que quando perde tudo isto, quando você não tem mais o corpo, e que o seu corpo ele tem a aparência que a sua mente lhe dá, então, neste novo ambiente são outros os critérios. É por isso que os espíritos nos explicam que quando a gente desencarna, nós não perdemos a individualidade, e a maneira pela qual nós podemos confirmar isto é exatamente pela existência de um corpo vibratório que vai assumir a mesma identidade na aparência que você teve na última encarnação. Aqui a pergunta da Célia. Selma. Eu já vi casos que assumiram formas de animais. Fisionomias grotescas, corpos grotescos. Agora eu já fiquei confusa, assim, porque Sim. se ele tinha o corpo dele, né, de um ser humano, e eu penso que ele levaria essa ideia. Sim. Né, e depois ele se apresenta lá com essas formas tão grotescas. Sim. Entendamos uma coisa, para que essa pergunta nos seja útil em outros sentidos. Todos nós temos a evolução hominal dominando o nosso padrão de pensamentos. Nós todos somos espíritos que já deixamos as zonas da animalidade inferior e passamos à condição de espíritos humanos, ainda animais, mas pertencentes à espécie hominal, à espécie humana. Portanto, a nossa mente está naturalmente programada para identificar-se como ser humano. O que acontece é que, quando nós deixamos o corpo físico, carregamos conosco uma grande quantidade de problemas. E estes problemas, afetando o nosso equilíbrio, podem fazer com que a mente desajustada, pela culpa, pelo medo, ou por um entorpecimento da própria vontade, não consiga dominar a forma que ela antes poderia dominar. Então, não que ela perca a condição de ser humano, mas vamos citar um caso que você deve conhecer,
que está narrado pelo Espírito André Luiz no livro Libertação. O instrutor Gúbio, junto com André Luiz e mais algum amigo, está em uma cidade umbralina, uma colônia de espíritos atrasados nas regiões inferiores. Ali há um sacerdote, um indivíduo poderoso, que se arvora na condição de juiz. E eles estão em uma cerimônia na qual ele estará estabelecendo o destino de certos espíritos que estão ali naquele ambiente. Todos eles, nesta região, são atrasados. Os espíritos que estão nessa cidade são espíritos inferiores, apesar de humanos. Espíritos que fizeram o mal, espíritos sintonizados com o mal. Então, esta mulher, ela se apresenta diante do julgador. Os espíritos estão assistindo. Gúbio, em missão, juntamente com André Luiz, eles estão assistindo a cerimônia. Porque depois dessa cerimônia, eles querem conversar com Gregório, o juiz. E então a mulher começa a pedir a ele que tenha clemência, que ela é uma pessoa, que ela não quer fazer o mal, que ela não quer viver naquelas contingências, e dá aquela falinha de que quando a gente está na pior, a gente vai até Deus pedir para ele: ai, Senhor, com aquela vozinha, né? Ai, eu queria tanto que o Senhor me ajudasse, eu mereço o seu amparo, eu não quero ficar tão ruim. Tá, muito bem. Aí o que acontece? O instrutor fala para o André: prestem atenção. O juiz começa a dizer para a mulher: você aqui se apresenta como uma criatura bondosa, mas você sabe que você não vale nada. Você sabe que você é uma criatura indigna. Você sabe que quando você estava na terra, você cometeu este crime. Você agora quer parecer boazinha, mas eu sou a autoridade aqui, e a minha função é fazer a justiça que você sabe que você merece. E tudo que a entidade estava falando, a mulher sabia que era verdade. Então, a uma certa altura, o espírito começa a dizer: agora você quer parecer uma boazinha, mas você era uma loba na terra. Você era um bicho, você era uma loba. E ao falar isto, a indução mental, a indução magnética da palavra firme, de alguém que a mulher considerava seu superior, um juiz acima dela, talvez um representante de uma divindade que estivesse ali para punir os culpados, e ele está dizendo a ela que ela é um lobo, ela mentalmente assimila a ordem e ela se transforma, ou a sua mente faz com que o seu perispírito adote o rosto de lobo, a aparência física, naquilo que a doutrina espírita chama do fenômeno de licantropia, ou aparência de bichos. Portanto, isto é uma cena relatada por André Luiz no livro Libertação, que mostra como a ação psicológica, induzindo a mente da vítima, que está com a sua vigilância aberta, que sabe que é culpada, porque aí entra o problema da culpa. Uma culpa que deixou a pessoa vulnerável, porque ela sabe o erro que cometeu. Então, ela acha que ela merece essa sentença. Que esta sentença lhe está sendo dada pela justiça do universo. E ela então assume a forma de um bicho. Ela não perdeu a forma humana. Ela pode retomar essa forma humana no exato momento em que a sua mente rechaçar esta condição de bicho e disser: não, eu não sou um lobo, eu sou fulano de tal, eu sou a pessoa tal, eu sei quem eu sou. Mas a culpa, o erro cometido, a tornou vulnerável. Então, quando a entidade falou, não foi o espírito do Gregório que transformou-a em um lobo. Entendam isto, hein? Não é o poder de um outro espírito que faz um espírito se tornar uma outra coisa. Não. É a indução
que é aceita pelo indivíduo que poderia rechaçá-la, mas que acha que ele merece. Não, é verdade, eu fui tudo isso sim, eu mereço ser um lobo, porque é o que eu fui, de maldade. Então esta é uma das causas pelas quais o perispírito assume uma forma diferente, no caso de ser uma forma grotesca. Agora, existem outras circunstâncias que acontecem conosco todas as noites, bastando que nós estejamos vigilantes. Pois eu chamo você fica com essa cara de choro aí, hein? Bom, você está dormindo, não se preparou para dormir, vai para o lado de lá da vida assim, né? Gaiatamente. E de repente, como a gente gosta de umas aventuras assim, né? Aqui na Terra, assim na Terra como no céu, do lado de lá a gente vai também procurar certas baladas, certas reuniões de cunho pouco elevado, frequentada por espíritos de igual teor, aonde os espíritos inferiores se encontram para os prazeres da emoção desajustada. Ali é muito fácil que uma entidade que queira criar, e isso Lúcio conta no livro Despedindo-se da Terra, é um exemplo que eu estou tirando desse livro, desse romance. O rapaz é levado e do lado de lá, na festa, uma entidade inferior plasma no bailão que está tendo lá, né? Um rastapé do bom, que a única coisa que não tem lá é sanfona, o negócio é high-tech. Plasma o rosto da sua esposa. Plasma como? Ele sabe qual é a esposa do carinha. A entidade que sabe como modificar a própria forma pelo pensamento, nem todos os espíritos inferiores têm essa noção, mas alguns sabem. Então ele disfarça o seu rosto com a forma do rosto da esposa do cara. E então o rapaz começa a ver a mulher dele dançando daquele jeito com um outro, agarrada que não dá para nem se descarnar, dá para saber quem é quem. Qual é a finalidade do espírito ao fazer isto? Naturalmente, o marido, vendo a sua esposa naquela orgia, se alvoroça em relação a ela, se aproxima, quer quase começar uma briga, vê a mulher ou a aparente mulher se relacionando, beijando apaixonadamente naqueles amassos terríveis, e aquilo produz nele uma tal vibração de ódio que ele não consegue resistir e ele acorda de um pesadelo. Só que ele acorda, mas não esquece o pesadelo. E como não é preparado, não é maduro, aquilo fica no seu inconsciente. Eu sonhei com essa sirigaita que está aqui do meu, já não é mais a esposa, é a sirigaita, nos braços de um outro cara que ele também conhecia como seu amigo. E isto é feito propositadamente pelas entidades que o perseguem, para que ele, em relação à esposa e em relação ao amigo, já fique assim, de orelha em pé. Já fique desconfiando. Acorda, ela não fez nada de diferente para ele. Dormiram bem, não tinham brigado no dia anterior, mas no dia seguinte ele desperta já com alguma coisa azeda, que nem ele sabe explicar, mas que tem alguma coisa contra a esposa. E ao longo do dia, qualquer coisa que, por algum acidente, a esposa diga ou a esposa faça, imediatamente do seu inconsciente vai vir a imagem que ele vivenciou da mulher enganando-o. Então, este mecanismo, naturalmente, aí neste caso, num nível inferior, pode ser usado por entidades para criar em outras, que são invigilantes,
uma ilusão de que algo de diferente esteja acontecendo para gerar conflitos posteriores. Muitas pessoas sonham com um patrão que não gostam. Sonham com pessoas que são seus adversários políticos, adversários no trabalho, adversários na atividade do prédio onde moram. Sonham. E estes sonhos, quando a pessoa não entende o mecanismo, é mais um elemento de predisposição para o conflito. E então, qual que é a postura de muitas pessoas que passam por estes sonhos? De no sonho brigar com o cara. E aproveitar e falar todos os bofes para ele. E querer estrangulá-lo, e querer bater, e querer acabar com a vida do indivíduo. Pelo menos no sonho eu vou bater esse cara. Na vida eu não posso bater porque o cara é meu chefe. Mas, tive um sonho tão bom. Enchi a cara dele de alegria. Esta violência, ela está assimilada pelo espírito do encarnado. E vai, de uma forma ou de outra, continuar a existir nos relacionamentos físicos, fazendo o indivíduo ter mais raiva, fazendo o indivíduo ter mais antagonismo, e piorando as condições. Mas como é que eu faço? O que eu devia fazer? Não, você devia se lembrar que, ainda que fosse de verdade o espírito do seu chefe, naquele momento, você deveria ter envolvido este homem numa outra vibração. Não, eu vou atrás dele e vou dar um abraço. Eu vou pensar nele e vou fazer uma oração, porque durante o sono você pode rezar. Se você pode escolher bater, se você pode escolher se relacionar sexualmente, se você pode escolher se aventurar em alguma... eu vou pular aqui nesse abismo que eu quero voar. Você pode escolher, eu vou rezar. E só descobre isso os que tentam. Porque a pessoa às vezes não acredita que naquele momento ela pode fazer uma prece ao invés de decidir bater. Não, eu não vou bater, eu vou pedir a Deus por essa pessoa. E quando ela faz isso, ela se desconecta. E muitas vezes, se aquela é uma cena produzida por entidades que querem criar conflito, esta cena desaparece. Ela se desvanece por ela mesma. Você estava como se estivesse num mundo holográfico, vivendo uma realidade criada por uma outra mente que queria que você embarcasse. Só que você soube se conter. Por isso é que acontecem circunstâncias em que o indivíduo, ele altera a sua forma deliberadamente, ou pela sua má conduta, pelo seu pensamento fixo em coisas inferiores, ele degenera no plano espiritual o equilíbrio da forma. E ele então passa. Se o indivíduo começar a ficar pensando constantemente que ele, não, eu sou doente, ele vai aparecer doente lá. Vão abrir as pústulas. Se ele se enganou que na terra ele era perneta, ele não tinha um pedaço da perna, do lado de lá ele vai se plasmar a perneta. E se no plano espiritual ele continuar fazendo o mal, ele degenera a sua estrutura vibratória, e aqueles que persistem por muito tempo perdem o controle da forma. E aí se transformam naquilo que o mesmo espírito André Luiz diz, ou noticia ser um corpúsculo ovoide, que são criaturas humanas que não têm a aparência de ser humano, parece um ovo de Páscoa, do grande. Porque é mais ou menos a estrutura seria como a estrutura da nossa mente, do cérebro físico, a cabeça, que concentraria a personalidade daquele indivíduo que perdeu o controle da forma, pelas atrocidades e pela falta de consciência dele mesmo. Agora, isto vai fazer que ele fique assim pro resto da existência? Não. Através de ajuda, através de amparo de espíritos amigos, ele é tratável e pode reconquistar o equilíbrio e voltar a ter a forma completa. Portanto, mesmo nos casos em que o perispírito apareça de forma assim feia, degenerada, ou mesmo sem a estrutura perispiritual humana, trata-se de um espírito humano
que voltará a ter a forma humana tão logo deseje. E tão logo seja possível ele voltar a dominar este processo. Certo? Alguma dúvida? Alice? Aqui, Alice? Ah, então, tudo bem. É que ela não quer tampar a câmera. Vamos lá. Tá bem, André? André, eu queria te perguntar o seguinte. O homem morre com corpo físico normal, é enterrado, e depois ele, diante das suas más ações, por exemplo, típica, estuprou várias pessoas, crianças e tal, etc. E depois é encontrado no umbral arrastando os seus órgãos genitais. Que momento aí ele seria atribuído a esta pena, ou passaria por este tribunal que você acabou de nos brindar? Bem... E gostaria de uma outra coisa. A sua recuperação seria através das vítimas que se prontificariam em ajudá-lo? São duas questões distintas. Nossos desajustes em quaisquer áreas vulneram as respectivas formas ligadas aos processos ou mal utilizados. Um espírito que teve uma conduta desajustada na área da sexualidade e da violência, naturalmente vai impregnar o centro vital do corpo perispiritual com estes desequilíbrios. Enquanto encarnado, a sua estrutura física se mantém íntegra por causa da rigidez dos órgãos, dos tecidos. Mas, mesmo encarnado, ao deixar o corpo físico, a concentração dos desajustes da sua mente na área da sexualidade já pode ser detectada por qualquer espírito que o veja com a visão do espírito. O próprio perispírito do indivíduo já apresentará as alterações morfológicas produzidas pela sua mente concentrada nesta área. E isto já é a indicação para as entidades perseguidoras, as entidades que se afinizam com as tendências, já é a indicação de onde está o problema daquele espírito. Quando citei o caso do tribunal do livro Libertação, citei este caso apenas para fazer uma ponte com a perda da forma ou com a alteração da forma induzida pela ordem verbal. No entanto, a forma, muitas vezes, já está desajustada antes do desencarne pelo desajuste do próprio ser, nas práticas a que ele se permitiu. E quando o corpo perece e ele está do lado de lá, já se apresenta assim. Daí, ele vai estar nas regiões umbralinas, nas regiões difíceis, nebulosas, escuras, marcado pelos desajustes das suas atitudes. André Luiz, em um dos capítulos do livro Nosso Lar, ele relata um fato interessante. Ele está voltando com Narcisa para o interior das câmaras de retificação e ele escuta uma gritaria. Uma gritaria, um barulho, como se loucos estivessem gritando. Então ele vai se dirigir para o lugar para ver o que está acontecendo. Porque agora ele está trabalhando, ele é um bom trabalhador, ele está feliz com ele mesmo. Agora eu sou trabalhador, agora eu vou carregar o mundo nas costas. Nosso lar sou eu vou atender todo mundo. E ele já quer ir lá para ver o que está acontecendo, quem é que está precisando de ajuda. Só que quando ele vai fazer isso, a Narcisa diz para ele: não entre aí agora, André. Não se permita ainda esse tipo de emoções. E ele se espanta, mas por quê? Por que eu não posso? Aí estão os desajustados do sexo. Não seria uma visão agradável
aos seus olhos de iniciante. Deixe para mais tarde. E então, esta passagem do livro sempre ficou como uma das coisas que André Luiz não pôde contar para o público quando o livro foi escrito. Então, conversando uma vez com um irmão que privou da companhia do Chico por longos anos, eu perguntei a ele: fulano, no livro Nosso Lar existe uma passagem assim, 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 que André Luiz não revelou através de Chico, porque disse que era uma visão grotesca, triste, que era preferível ele deixar isso mais para frente. Por acaso, quando você esteve com Chico, entre as inúmeras vezes que vocês estiveram juntos, o Chico comentou alguma coisa sobre o que é que haveria nesses pavilhões que não seria adequado naquela época ser exposto? Aí o rapaz disse para mim: sim, André, ele falou. Conversando com ele sobre esse tema uma vez, ele disse que aquelas almas que estavam ali haviam sido desajustados do sexo de tal maneira que o perispírito de cada um deles havia se transformado em um órgão genital, masculino ou feminino. E que isso seria muito chocante relatar ao tempo em que Nosso Lar foi escrito. Mas esta forma foi produto não da indução de espíritos em relação a como ele se apresentava, foi plasmada pela preocupação constante do espírito encarnado, também depois do desencarne, em relação a esta questão. Desajustados, tomaram a forma daquilo que era a sua ideia principal. Lembram-se que eu disse que nossas emoções e nossos pensamentos estão vinculados não a palavras, mas a ideias? Quando a pessoa pensa no sexo, não pensa na palavra sexo. Pensa naquelas coisas que fazem na sua mente a representação do que isto significa. Quando a criança vê a mãe andando pela casa, ela que mama, não vê a mãe com duas pernas, dois braços. Vê a mãe como um litro de leite passeando por ali. É comida, 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 comida. Ela não pensa: ai, minha mãe é linda, ai, que cabelo mais bonito, que pele macia, ai, minha mãezinha, vem aqui. Não, ela vê a mãe e imediatamente pensa na comida. Quem tem cachorro, quem tem gato em casa, sabe como é isso, não é? Você sabe quando o seu cachorro está com fome ou quando o seu gato está com fome. Por quê? Ele já chega perto de você e já começa. Porque ele vê você não como o cara que gosta dele, mas aquele que é comida. Né? Comida, comida. E ele te procura. Quem tem aquário aqui em casa? Levanta a mão. Aquário. 2. Quantos peixes tem no seu aquário, Felipe? 3 peixes. No Vanderlei? Agora não tem nenhum, Vanderlei. O aquário do Vanderlei é figurativo. Ele tem um monte de peixe pedra, peixe areia, mas tudo bem. Felipe, quando você chega perto do vidro do aquário, eu não sei qual é o tipo de peixe que você tem lá, mas geralmente eles se alvoroçam porque quando chega aquilo, vem comida. Não é? Eles também chegam na superfície da água. Que tipo de peixe é o que você tem? Em aquário? Então, eles já sabem, eles já identificam, porque não é que eles dizem assim: ó, o Felipe chegou da Unicamp, ele vai ver, olha a roupa que ele tá, ele vai vir ver a gente, vamos fazer uma festa para ele. Não. Vamos mostrar que a gente estava com saudade. Não. Imediatamente, a presença de alguém, e não precisa ser o Felipe, pode ser qualquer outra pessoa que chegou perto, é comida. Eles identificam.
Então, é comum que a ideia, em nosso caso, muito ligada ao padrão da visualização, também, na área da sexualidade, identifique aquelas pessoas que nos atraem, não como irmãs, queridas, pessoas com quem você possa ter um relacionamento de amor, afeto, parará, mas como uma oportunidade de saciar o desejo. E esta mentalização, quando ela é tornada mecanizada ao excesso, faz a pessoa prender-se como espírito àquelas formas. A sua mente direciona a estrutura da sua aparência e ele então, como nos conta André Luiz, ainda que não nos relate no livro, tem esta ressalva. Não entre aí agora, porque o que você vai ver lá dentro não é muito agradável. Agora, a sua segunda pergunta, que era com relação à recuperação. Obrigado. A nossa equivocação na Terra, é óbvio que será mais facilmente vencida se contarmos com o perdão das nossas vítimas. Mas não é daí que depende a nossa transformação. Mesmo que as nossas vítimas nos perdoem, isto não impede que nós passemos pelas experiências que precisemos na dor, na desilusão, nas dificuldades, para recompormos-nos como espíritos. Portanto, é claro que quando você que errou recebe a visita da sua vítima, que vem dizer a você, olha, eu vou te ajudar a sair desse buraco, puxa, você tem, psicologicamente falando, é o sentido oposto da história que eu contei do Gregório. Ao invés dele dizer que você não presta, você não presta, você não presta, ele diz para você, você errou, mas a gente vai sair dessa, você é uma boa pessoa, você é uma criatura generosa, você vai perceber isto. Então isto gera uma nova postura, o espírito se sente fortificado, se sente com vontade de vencer o lodo que ele sabe que ele criou para ele mesmo. Mas, independentemente do perdão das nossas vítimas, nós precisamos nos recompor por nós mesmos. E, então, que não seja a vítima que nos perdoe, mesmo que ela nos queira prejudicar. Podemos nos sintonizar com as mãos estendidas por espíritos amigos que queiram nos resgatar, pai, mãe, amigos, tutores, mestres, que já tentaram nos reerguer e que viram que nós falhamos nesta vida. Eles não vão olhar para esse indivíduo como o estuprador de criança, vão olhar como o doente, que ainda não entendeu a dignidade dele mesmo. E que não é colocando-o na jaula que vai recuperar-se como espírito. Não é fazendo uma festa que ele será também estimulado a ser diferente. É educando-o a assumir as responsabilidades pelos atos que cometeu. O que vai levá-lo em situações futuras a ter que passar por resgates dolorosos, mesmo quando as vítimas o tenham perdoado. Portanto, são coisas que não dependem uma da outra, ainda que sejam legais, sejam interessantes, ou às vezes até não. Porque às vezes, vejam só, a pessoa que falhou tão profundamente, que a presença da sua vítima perdoando-o ainda torna pior o seu estado. Pela vergonha, ainda torna pior a autoestima que ela possa ter dela mesma. Então, por generosidade, alguns espíritos, mesmo tendo esquecido o mal, mesmo tendo perdoado, se acercam da vítima usando até uma outra forma. Ou então pedem para outros espíritos irem até lá e ajudá-lo, sem que ele apareça, numa forma de poupar
o orgulho próprio naquele instante em que a pessoa ainda não conseguiu evoluir. Não é porque ele desencarnou que ele deixa de ter orgulho. Ao contrário. A vergonha, a miséria moral pode se tornar ainda mais dolorosa. A humilhação, o espírito pode interpretar isso ainda como uma sublime, uma superior humilhação de ver sua vítima diante dele. Por isso é que são coisas distintas. A recuperação é um esforço do espírito que não precisa contar nem com o ódio, nem com o perdão da sua vítima para ser responsável pelo que fez. Ele será responsável sempre. E, mesmo que ele já tenha evoluído, mesmo que não tenha mais nenhum inimigo, mesmo que todas as suas vítimas já tenham se reunido numa grande festa para abraçá-lo, se ele perceber nele mesmo uma nódoa que seja, uma vergonha que ele tenha a respeito de alguma atitude indecente que ele cometeu um dia, mas que não haja mais uma só voz pedindo justiça, ainda assim, o espírito consciente pede ao Senhor que lhe dê a chance de voltar do sofrimento para limpar-se daquele equívoco. Ele não pede que Deus o perdoe. A alma responsável e lúcida não precisa esperar o perdão de Deus, porque sempre vai tê-lo. Ela depende do seu próprio perdão. E este perdão, não há quem o consiga passando por cima das manchas do passado. Esse perdão só se consegue quando você assume o erro e o resgata. Aí você se perdoa. Você se ama. Enquanto isso, você está sob o favor da lei. Você está sob a prescrição da pena. Muitos na terra vivem assim. Não, eu sou honesto. Pode tirar os meus antecedentes, que aí você vai ver que minha ficha está limpa. Mas é honesto por quê? Por que a ficha está limpa? Porque ele foi um bandido, um devedor, que passou o prazo e ninguém cobrou mais. E então, por causa da prescrição, ele conseguiu depois que o juiz autorizasse que a sua ficha ficasse limpa. Mas ele deixou de ser devedor? Ele deixou de ter sido um ladrão? Não há por aí andando pessoas que ele não prejudicou e ele não devolveu o dinheiro? Só existe um documento dizendo que ele não deve mais nada, que não tem processo mais contra ele. Mas ele continua um devedor. No plano espiritual é diferente. No plano espiritual, ele pode até saber que o que ele já viveu, as experiências que ele já teve, ele já se capacitou para ir para a seguinte etapa. Mas se é um espírito responsável, mesmo que o seu passado, perante a lei do universo, possa considerar-se justificado pela ignorância que ele possuía, ele não vai para frente enquanto ele não pagar. Senhor, eu sei que o Senhor deixa eu ir embora, mas eu quero procurar a pessoa que eu prejudiquei, quero devolver a ela o que eu tomei. Isto eu faço questão. Eu não quero ir para frente se eu não estiver limpo totalmente. Então, no mundo espiritual é diferente. E na medida em que cada um de nós se eleva na evolução, mais rigoroso se torna o indivíduo em relação a ele próprio. Ele não quer participar dos manjares celestes como um reles convidado assim, deixar ele entrar por amá-lo, por quererem ele bem. Ele quer estar ali por merecer, por estar vestindo a veste nupcial. Esta só se conquista pela consciência limpa. Não é por alguém ter dito, não, ninguém mais reclama de você, não, você já venceu essa etapa. Está todo mundo orando por você. Não, mas olha, tem um negócio ainda que me atormenta.
eu quero voltar lá atrás e quero refazer isto. Entendeu? Então, esta é a diferença a respeito da nossa ação mental. Ainda é um problema da mente. A mente sabe que deve. Vocês vão ler no livro Nosso Lar, no capítulo 5º, a conversa que Lísias tem com André Luiz. Eu tenho o livro aqui. E ela está ligada a isto que nós estamos falando. Recebendo assistência. Lísias procura André Luiz nas câmaras onde ele se encontra no hospital, no parque hospitalar de Nosso Lar. Quando então eles conversam, ele é informado das lesões intestinais que o estão ferindo e Lísias vai tratar delas. Depois Lísias, vendo que André Luiz está guardando na memória o que o instrutor Henrique de Luna lhe havia falado no capítulo anterior, que ele havia sido um suicida, Lísias disse para ele: olha, na turma de 80 enfermos a que eu devo assistência diária, Lísias era um visitador dos serviços de saúde que atendia com o André Luiz a 81 pessoas. Sozinho, hein? Ah, eu não quero mais ser enfermeiro na terra não, porque eu tenho que... Em meu plantão eu tenho 20 pacientes para atender. Não sei como é que eu dou conta. Lísias, no plano espiritual, atende 81. Peça para não morrer. Você que trabalha no serviço de enfermagem, peça para não desencarnar, porque se desencarnar vai chegar lá e olha, aí é que vai trabalhar bem trabalhado. E diz assim Lísias para ele: eu tenho com você 81 que eu atendo. E desses 81, 57 chegaram aqui na mesma condição que você, suicida, antes do tempo. Morreram no corpo pelos excessos cometidos. Chegaram aqui tendo podido viver mais tempo se tivesse tido equilíbrio. Além de você provavelmente ignorar que aqui existem os mutilados. Já pensou nisso? Você sabe que o homem imprevidente que gastou os olhos no mal, aqui comparece de órbitas vazias? Olha o resultado que a própria mente produz no perispírito. O homem que gastou os olhos no mal comparece aqui com as órbitas vazias. Que o malfeitor interessado em utilizar o dom da locomoção fácil nos atos criminosos experimenta a desolação da paralisia quando não é recolhido absolutamente sem pernas dos planos umbralinos. Que os pobres obsidiados nas aberrações sexuais costumam chegar em extrema loucura. Nosso lar não é instância de espíritos propriamente vitoriosos, se conferirmos ao termo sua razoável acepção. Somos felizes porque trabalhamos. E a alegria habita cada recanto da colônia, porque o Senhor não nos retirou o abençoado pão do serviço. E depois de muito falar com ele, Lísias escuta dele dizer, André Luiz dizendo: como fui perverso. Fala André Luiz a seu próprio respeito. Cale-se, diz Lísias. Meditemos no trabalho a fazer. No arrependimento verdadeiro é preciso saber falar para construir de novo. Não falar só para destruir, só para recriminar-se, só para recalcar. Você agora deve falar para reconstruir de novo, para fazer de novo correto. Aí, fazendo os curativos na zona intestinal, Lísias esclarece. Não observa o tratamento especializado da zona cancerosa? Pois note bem, toda medicina honesta é serviço de amor, atividade de socorro justo. Mas o trabalho de cura é peculiar a cada espírito.
Meu irmão será tratado com carinho aqui. Vai se sentir mais forte, como nos velhos tempos. Trabalhará muito e creio que será um dos melhores colaboradores em nosso lar. Entretanto, a causa dos seus males persistirá em você próprio, até que se desfaça dos germes de perversão da saúde divina que você agregou, adicionou ao seu corpo perispiritual, ao seu corpo sutil. Por que você fez isso? Pelos descuidos morais e pelo desejo de gozar mais do que os outros. A carne terrestre de que abusamos é também o campo bendito em que conseguimos realizar frutuosos trabalhos de cura radical quando permanecemos atentos ao dever justo. Você vai melhorar. Você não ficará com esse intestino aflorado, com supurações. Você terá o seu corpo, a sua aparência reconduzida ao normal. Mas sarar mesmo só quando você limpar a sua alma. Porque dentro de cada um continuam a existir os resíduos dos maus pensamentos, das más atitudes, das fraquezas que nos levaram a cometer o abuso quando na terra. E é isto que nós entendemos. Na medida em que, observando a ação mental, percebemos que o indivíduo pode ter se travestido de um homem santo, mas a sua mente sabe quem ele foi. E que só quando ele se perdoar, muito mais do que quando os outros acharem-no santo, só quando ele se corrigir destes germes, destes vícios torpes, é que ele realmente terá sarado. Até então, é um doente, é um convalescente, que poderá enfermar assim que se desequilibrar de novo. Certo? Vamos então agora ver a resposta da pergunta que Kardec faz aos espíritos. Como a alma identifica a sua própria individualidade depois que perde o corpo de carne? Resposta: ela tem ainda um fluido que lhe é próprio, tomado da atmosfera do seu planeta, e que representa a aparência de sua última encarnação, seu perispírito. Esse perispírito, portanto, modela-se a maneira pela qual a mente daquele indivíduo plasma a sua forma. Isto está muito bem descrito no livro Obreiros da Vida Eterna, na desencarnação de Dimas, que é relatada por André Luiz em todas as suas minúcias e seus detalhes. Obreiros da Vida Eterna conta 5 casos de desencarnação e um deles é do Dimas, quando você verá este processo, inclusive de modelagem do corpo perispiritual, como nos informa aqui a resposta da pergunta 150. Então, já que ele não tem mais o corpo físico, Kardec logo a seguir pergunta: ora, mas a alma não leva nada desse mundo? Morreu aqui e nada se leva daqui? É uma pergunta, é uma filosofia, não é? É um raciocínio filosófico que nós todos, às vezes, fazemos e às vezes esquecemos. Nós todos temos algum momento da nossa vida em que queremos fazer certas coisas, nos apegamos, às vezes escutamos pessoas dizerem alguns ditados que marcam nossa juventude, nossa idade madura, né? Da vida nada se leva, não é? Caixão não tem gaveta. São todas expressões cunhadas com a finalidade de fazer as pessoas mentalizarem exatamente isso. Kardec pergunta: a alma não leva nada consigo deste mundo? E aí os espíritos respondem, porque todos nós teremos naturalmente uma resposta para esta pergunta. A resposta dos espíritos: nada mais do que a lembrança e o desejo de ir para um mundo melhor.
essa lembrança é cheia de doçura ou de amargura, segundo o emprego que fez da vida. Quanto mais pura, mais compreende a futilidade do que deixa sobre a terra. Portanto, não leva nada mais que seja material. Não leva títulos, não leva aparências, não leva bens, não leva nada do que antes achava que era dono. Leva apenas o quê? A lembrança, ideias, portanto, emoções, a lembrança e o desejo de ir para um lugar melhor, porque eu tenho certeza que todo mundo aqui, quando estiver chegando na beira do abismo, vai querer pular de casa para uma casinha melhor, não é? Não vai ficar pensando, não, agora eu quero ir para o inferno. Eu quero mesmo, eu sei que eu não fui boa coisa, eu quero mesmo ir lá para baixo, Senhor, me deixa. Por pior que o cara tenha sido, ele vai falar, Senhor, mas olha, eu dei algumas comidas para os passarinhos quando eu era pequeno. Eu plantei uma árvorezinha. Vê se isso serve para diminuir um pouco a tragédia. Porque o sonho, o desejo é o de ir para um lugar melhor. Mas esta sensação, essa lembrança, ela vai ser cheia de doçura ou de amargura. Como nos contam os que passaram pela experiência de quase morte, não é? Aquelas pessoas que chegaram à beira do desencarne e que depois, por algum motivo, não puderam ficar do lado de lá e foram reconduzidas ao corpo e que relatam terem visto todos os atos da sua vida e deles terem extraído uma sensação de felicidade, de consciência limpa ou tranquila, ou de medo, de agonia, porque pensavam que estava esquecido no tempo o drible que ele deu na Mariquinha, que gostava dele, ele deu uns beijos, levou ela para a cama e depois mandou ela passear. Pensava que estava esquecido a dívida que ele prometeu que ele ia pagar para o amigo que confiou nele, e ele virou as costas, se mandou, brigou com o amigo, nunca mais quis ver. Já fazia tantas décadas, até eu já tinha esquecido. A fila de namorado e namorada que você conquistou e jogou fora, conquistou e jogou fora, conquistou e jogou fora. Só para mostrar que você era poderoso ou poderosa. Eu pensei que tudo isso estava esquecido. Mas eu vi a carinha de cada um quando eu falei, não quero mais saber de você. E aí chorava, outro pedia, outro ficava com raiva, todos sofreram. Eu vi tudo isso, pensei que eu não ia mais lembrar dessas coisas. Então, e isto só dos pecados veniais. Não estamos falando dos pecados mortais. Né? Então, a gente vai entender que essa lembrança será cheia da doçura e também será acompanhada da amargura das coisas erradas que a gente fez. Este é o nosso patrimônio. Por isso, Jesus nos aconselha a construir um tesouro no céu. Não a colocá-lo na terra. Porque na terra, tudo vai passar. Ladrão rouba, traça, come, ferrugem destrói. Mas quando você entende que é no céu que você deve guardar o seu tesouro, este tesouro vai te receber lá, por essas emoções boas. Porque é a única coisa que vai sobreviver, além de você mesmo. Vai conosco o cabedal o patrimônio verdadeiro que a gente semear. Então, esta resposta é muito elucidativa para nos lembrar daquilo que somos, daquilo que nós não conseguiremos fugir. Pode você não acreditar, pode alguém aqui dizer, mas isso é muito bonito, mas eu não acredito, eu tô muito novo para ficar pensando nessas coisas. Você pode se pensar como um corpo que tem um espírito, só que vai ser muito triste para você descobrir que você era um espírito que tinha um corpo e depois não tem mais. Nós vamos parar por aqui hoje, porque temos as perguntas e temos a participação dos nossos irmãos que nos acompanham pela internet.
Leiam a pergunta 151 para a próxima semana. O Paulo Almeida, de Figueira da Foz, de Portugal, diz: conheço uma mãe que perdeu a única filha há pouco tempo, está muito abalada. Como ou quais palavras poderemos utilizar para dar calor e conforto às pessoas que passam por essa provação? Depende de cada caso, viu, Paulo? Muitas vezes, a melhor maneira de consolar pessoas assim é estar do lado delas. É abraçar essas pessoas com a nossa compreensão, é prestar-lhes pequenos serviços, é demonstrar carinho, muito mais do que doutriná-las. Qualquer mãe, qualquer pai, nesse momento, só eles sabem o que é perder um filho. E é muito desagradável quando pessoas sem muito juízo ficam querendo doutrinar nestas horas com conceitos espíritas, sem se tornarem solidários no silêncio, nas pequenas presenças. Depois que passa o tempo, a dor continua, mas como a vida faz tudo seguir adiante, aí sim, depois de um tempo, as pessoas mais próximas, as pessoas preocupadas com o equilíbrio emocional, podem ajudar através de conforto, com ouvir, falar, dar uma opinião, chamar a pessoa a um passeio, prestar-lhe também, de maneira desinteressada, qualquer tipo de carinho do ponto de vista de ajudá-la com o serviço da casa, e enquanto conversam, tratar de temas sobre a sobrevivência, falar sobre a importância da vida, e quando o momento se fizer adequado, dizer à pessoa que ela vai continuar a ser mãe daquele que partiu, daquela que se foi, que vão se encontrar durante o sonho, que poderão se ver, e que em alguns casos existem até hipóteses que possam permitir que a pessoa que partiu dê provas da sua existência, possa trazer uma palavra de conforto. Então, são inúmeras maneiras de se dar essa consolação. Existe um filme que às vezes é mais penetrante do que os discursos. Se chama Minha Vida na Outra Vida. Um filme muito bonito, não é um filme espírita do ponto de vista doutrinário, como uma pregação doutrinária, mas é um fato. Este filme relata um fato ocorrido, que demonstra a sobrevivência, que demonstra a continuação do afeto. A mãe desencarna em uma situação de dor, de doença, passa-se o tempo, ela renasce num outro país, começa a ter sonhos com a sua antiga vida que ela não sabe identificar o que era, consegue, pela intuição, voltar ao local onde ela viveu e encontra velhos, os filhos que ela havia deixado quando criança. Esta obra é magnífica. Minha Vida na Outra Vida. Mas você encontra isso na internet, você pode comprar este DVD, dê de presente. Porque existe a foto da mãe, agora jovem, com os seus filhos. E você vai querer saber, mas como é que eles descobriram que ela era mãe deles na outra vida? O filme mostra isso. Como foi? E os filhos passaram a acreditar que era a mesma mãe, por fatos indubitáveis. Então, querido irmão, Paulo Almeida, são muitas maneiras. Talvez a menos adequada é o discurso doutrinário na hora errada. O afeto constrói muito mais do que muitas palavras. Um grande abraço para você. A Genidete, de Fukui, no Japão. Por que no tempo de Jesus os apóstolos conseguiram ver espíritos e hoje em dia somente os médiuns dotados das faculdades necessárias conseguem? Por que os espíritos em algum momento não se revelam ao grande número de pessoas? Bem, Genidete, nós queremos lembrar que os fenômenos mediúnicos sempre existiram na humanidade. Sempre.
Foram inúmeros os relatos nas Escrituras de aparições, tanto no Velho Testamento quanto no Novo Testamento, como continuam a ser vistos por muitas pessoas. O que acontece é que o ser humano está numa época dominado por outros interesses. Se todos nós nos colocássemos autenticamente como cristãos e vivêssemos uma vida santificada, no cumprimento de deveres, no cumprimento das atitudes morais e mentais próprias de um cristianismo verdadeiro, certamente nossa capacidade de entrar em sintonia com essas forças sublimes estaria muito melhor. Nós temos contato com os espíritos através do sono, através da intuição, através da presença ao nosso lado. Agora, a capacidade de identificar visualmente não quer dizer que se um espírito aparecesse perante todas as pessoas, elas passariam a acreditar. Ao contrário, mais poderiam descrer. Se aparecesse um espírito aqui na frente de todos vocês, e que vocês também em casa vissem pelas câmeras da TV Alvorada, a primeira coisa que vocês diriam era assim: isso daí eles devem ter preparado lá uma maquininha que solta uma fumaça e que de longe ficou fixando aí o espírito. Não vou acreditar nisso não. TVzinha Alvorada fuleira essa, quer ficar me enganando? Pensa que só porque está lá no Brasil pode ficar fazendo de bobo a gente que está aqui do outro lado? Não acredito nisso não. Se aqui ficasse alguém na sala, na hora que aparecesse esse negócio, e não tivesse desmaiado, ainda assim ia ficar em dúvida de querer ver o que é, de onde será que saiu isto. Então, o fato mediúnico em si existe, até hoje ocorre, ainda hoje acontecem materializações de espíritos, trabalhos de efeitos físicos, tudo isso demonstrando essa existência. Só que nós estamos agora numa época da humanidade em que não é mais pelo, entre aspas, sobrenatural que o mundo espiritual procura chegar às pessoas. Não. O sobrenatural encanta, assusta, mas não convence. Estamos na fase do entendimento, como nos explicam os espíritos. Agora é pela transformação interior, pela compreensão racional, que nós os identificaremos. Os apóstolos viram Jesus andar sobre a água. Os apóstolos viram Jesus multiplicar o pão, o peixe. Os apóstolos viram Jesus transmutar a própria imagem. Isso não fez com que eles acreditassem mais em Jesus e tivessem a coragem de ir com Jesus até a crucificação, porque nenhum deles estava lá. Só tiveram isto reavivado depois que Jesus aparece para eles. Já na outra dimensão vibratória, com o perispírito se fazendo ora identificável, ora não identificável. Só isto os dotou de uma certeza. Mas ainda assim não converteu todo mundo. Por isso é que é uma ilusão imaginar que os espíritos, se aparecessem, seriam aclamados como sobreviventes do corpo e da morte. Não. A gente arrumar algum jeito de tentar explicar aquilo ou tentar fugir desta realidade usando qualquer tipo de miragem. Não. Quem assiste aquele filminho que a gente passa no Natal, Ebenezer Scrooge, o adorável avarento, vê que ele fala, ele vê um fantasma dentro da casa dele, e aí ele fala assim: não, você é uma batata velha que eu comi no almoço. É isso que você é. Você não é o meu sócio, Marley. Você é uma batata velha, é isso mesmo. Querendo dizer, é uma alucinação, é um indigesto que aqui eu estou passando. E aí o espírito começa a se enfurecer, começa a bater os cadeados na bolsa, e ele faz um barulhão, aí ele se ajoelha: pelo amor de Deus, para, eu acredito. E mesmo assim, quando vai dormir, esperando os 3 fantasmas, né? Fantasma? Que coisa nada, fantasma, coisa nenhuma. E aí aparece, na primeira hora, vem o primeiro fantasma.
E só depois que ele passa por toda aquela experiência, e é uma história magnífica. E é linda a interpretação neste filme que a gente passa no Natal, aqui na nossa casa. É linda. É só aí que a gente vai, de verdade, se convencer. Quando a gente aceitar por dentro uma verdade. Que aí não depende de você ver, não depende de você sentir. Depende só de você perceber que ela é potente o suficiente para mudar as suas escolhas. É isso aí, Gildete. Obrigado, Genidete. Obrigado pela sua presença e conte com as nossas preces, com o nosso desejo que todos os irmãos do Japão tenham este coração acolchoado pelas orações, pelos sentimentos dos seus irmãos do outro lado do mundo. Temos agora as perguntas do Lucas de Pelotas. O genoma seria um instrumento, um código que define a individualidade de cada ser? Genoma, nós temos que entender como sendo a sequência do código genético que propicia a construção do corpo físico. Não me animo a dizer a você, Lucas, que o genoma definisse a individualidade espiritual. Pode definir o corpo físico. Como objeto de carne, o genoma possui um mapa que organiza os órgãos, os sistemas, as células e dirige o funcionamento e a reposição das peças quebradas. Mas, ainda assim, e é isso que a doutrina espírita nos explica, sobre o genoma estão dispostas as linhas do perispírito, que o genoma obedece, que as estruturas hereditárias cumprem. Portanto, esta não é uma consideração de individualidade, porque não é o corpo que dá a individualidade da pessoa, é a sua mente, é o seu ser. O corpo a espelha, tanto que nós temos inúmeras e incontáveis vidas em corpos diferentes, sendo sempre o mesmo indivíduo, com nomes diferentes. Como você hoje está vestido com calça, blusa e tênis, e amanhã está de chinelo, está de bermuda, está sem camisa, no outro dia está com roupa de praia, no outro está com roupa de festa, e você não deixou de ser você. Portanto, no sentido primário da expressão individualidade, que aqui no Livro dos Espíritos é tratada, não estamos tratando de individualidades corporais. Estamos falando de individualidades de espírito, tá bem? E é aí que não funciona o genoma, que está naturalmente ligado ao processo de multiplicação e de modelagem de corpos e não de almas. Obrigado, Lucas. Paulo Almeida, de Figueira da Foz, Portugal. Temos também a prova da nossa existência nos cegos. Eles veem com o pensamento. Concorda? Bem, Paulo, nós estamos tratando nessa questão de identificar a individualidade depois da morte. Portanto, do lado de lá, o espírito continua sendo ele mesmo. Agora, em relação aos que estão na Terra, ver com o pensamento, como eles às vezes dizem, é algo que é difícil de você identificar do ponto de vista espiritual. Eles precisam dos dedos para tocar, eles desenvolvem a percepção acústica, a percepção olfativa, eles estão capazes de melhorar a sua capacidade intuitiva. Mas não é isto que vai provar que do lado de lá eles continuarão a ser uma única pessoa, ou a mesma pessoa, tá bem? A ambientação da pergunta nos leva não a este exemplo que você procurou trazer, e sim a um outro sentido. Mas mesmo assim, obrigado pela sua participação no programa de hoje. A Érica de Santa Cruz do Rio Pardo. A mente é a organizadora de tudo aquilo que é o espírito. Então a mente seria um organismo independente? Ponto de interrogação. Nós entendemos a sua pergunta e colocamos a questão da seguinte forma. O processo mental, ou o ser, na essência, ele é a fagulha divina. Ele é aquele que representa a parte do Criador. Mas que para estar em contato nos diversos mundos e conseguir
ou possibilitar a sua evolução, Érica, ele precisa tomar as vestes que estes mundos oferecem. Portanto, existem corpos que são adequados para os diversos níveis vibratórios dos mundos em que o indivíduo esteja. A mente é um destes fatores e, portanto, ele estará vincando determinada região com a sua interferência, com a sua intervenção. Não poderíamos dizer que a mente é um órgão do espírito. É vamos dizer, uma esfera da existência do ser. Por isso, ela é responsável também por ajudar na organização das outras esferas, que estão depois como perispírito, ou como corpo mental, ou corpo duplo etérico, até chegar no corpo de carne. Por isso é que não se poderia estabelecer como um organismo do ponto de vista de um fígado, um coração, um pulmão, dessa maneira. É uma das dimensões que a alma ou o espírito, na essência, conta para poder, como um instrumento, transformar a sua existência nos diversos planos em que ele vai se posicionando. Existem planos onde a vibração física já não é mais necessária, portanto, a organização dessa estrutura biológica, celular, passa por um outro processo. Quando você perde o corpo carnal, não há mais sentido em permanecer na sua estrutura vibratória um corpo que tinha a função específica de organizar a matéria, que é, por exemplo, o chamado duplo etérico. Depois que você está no mundo espiritual, alguns centros de força que nós todos possuímos e que nosso corpo são muito importantes, eles também perdem um pouco o sentido, como é o caso daquele centro de força vinculado à alimentação. Na Terra precisamos de comida. No plano espiritual, esta alimentação é diferente. Você não vai precisar de energias para acionar os órgãos que vão fazer a digestão. Você não engole mais comida como antes na Terra. Então explicam os espíritos que determinados centros, eles não é que deixam de existir, eles não têm mais uma função tão ativa. E assim também, nas diversas faixas evolutivas, quando o nosso corpo, o nosso veículo físico vai deixando estas grosseiras expressões e se tornando mais sutil. Até, talvez existam planos onde o perispírito já não seja mais esta casca que hoje nós conhecemos com algumas subdivisões. Ele já esteja mais depurado, que tenha, alguns chamam o corpo físico, o perispírito, o duplo etérico, o corpo astral, ou o corpo mental, o corpo astral, e assim os orientais vão fazendo uma série de divisões em corpos. É um entendimento deles. Já a doutrina espírita trata desses temas em algumas obras que nos ajudam a fazer já um pouco dessa abertura para o entendimento de como esta graduação vai acontecendo. Tá bom? Obrigado, viu, Érica? Você aí de Santa Cruz do Rio Pardo, um grande abraço. A Maria Luísa, de São Bernardo do Campo. Deduz-se que a mente é a ferramenta do espírito. E esta mente é matéria? Não, nós não estamos colocando que a mente é matéria. Como também já falamos que o espírito não é matéria. Estas são dimensões vibratórias mais sutis que vão se colocando, como eu expliquei na pergunta da Érica, vão se colocando gradualmente na atmosfera que envolve o ser integral, o ser essencial. Portanto, são ambientes vibratórios, ou áreas que ajudarão a constituir as outras áreas que estão dependendo dela. Passo a passo. Até o corpo físico, que seria a máxima condensação. Depois, as áreas vibratórias menos densas, chegando a áreas mais sutis, das quais o espírito vai se despindo na medida em que ele vai se tornando cada vez mais evoluído.
do ponto de vista da sua própria identidade. Então, não é matéria como a Terra tem a sua concepção material. Talvez pudéssemos dizer que se trataria de alguma quinta essência da própria estrutura vibratória que compõe os corpos que envolvem a essência do ser. Muito obrigado, Maria Luísa. Um grande abraço. A Esther Nigro, de Campinas, diz: meu pai faleceu há menos de uma semana. Ele ficou em coma induzido por 3 meses. Ao desencarnar, ele tem noção de qualquer fisionomia que tinha aqui na Terra? Bem, Esther, como dissemos, este é um mecanismo automático. Provavelmente, assim que ele deixar o corpo físico, a sua mente, o seu estado de autoprogramação vai orientar as estruturas do seu perispírito para que ele tenha a forma que ele deixou. Por isso é que nos primeiros momentos da desencarnação, se a pessoa tem por perto um médium que enxergue o mundo espiritual, chamado de médium vidente, ele geralmente identifica o desencarnado com as mesmas peculiaridades da sua aparência imediatamente anterior à morte. Então é aquele senhorzinho, fraquinho, fragilzinho, velhinho. Às vezes o espírito não tem a capacidade de plasmar a veste que ele estava. Às vezes ele está no hospital com aqueles camisolões. E ele vai se identificar com aquele camisolão. E assim que ele aparecer do lado de lá, vai aparecer de camisolão. Quem nos conta isso é o espírito do irmão Jacó no livro Voltei. Ele desencarna, sai do corpo, é recolhido pela sua filha que havia desencarnado, bem antes dele. E ele se apresenta vestido com aqueles roupões, parece aqueles pijamões, cirolões, aquelas coisas feias. E ele era uma pessoa muito vaidosa quando estava na Terra. Nunca gostou de usar aquelas coisas. Então, depois de um certo tempo, depois que passa aquela crise da morte, que é um título de um outro livro espírita, né? Depois que passa esse momento, Dr. Bezerra e Andrade, que são os espíritos amigos que vão recolher, quando chegam, ele vai falar para a filha: mas a gente vai embora daqui, mas eu não queria sair vestido desse jeito. Aí o Andrade diz: nós já sabíamos, Jacó. Já trouxemos para você. E eles então trouxeram um terno, que era como Jacó gostava de andar vestido. Só que naquele momento ele não tinha capacidade de entendimento ou equilíbrio suficiente para ele mesmo plasmar o terno para ele vestir. Então os amigos que o vinham recolher, sabendo do seu gosto, fizeram isso para ele. Trazem para ele uma roupa que ele se imagina tendo que vestir. Então você imagina, ele pede licença, né, para ir no lugar meio escondidinho, para tirar o roupão e botar com os braços, perna, botar a roupa. Ou então alguém vai dizer para ele: não, basta você não precisa tirar a roupa, basta você pensar que você está entrando no terno, pronto, você já entrou. Poderia ter sido assim também. O espírito do Jacó não conta como é que foi o detalhe no livro Voltei. Mas isso acontece nessa obra, que é muito interessante também para ser lida e estudada. Muito obrigado, viu, Esther? Seu paizinho vai sim se ver na condição espiritual e logo que ele reassumir o controle do pensamento, da mente lúcida, ele poderá vencer aquele estado de abatimento orgânico e se sentir mais forte e reassumir uma forma mais jovial, ainda que idosa. Que é o que muitas vezes as pessoas relatam. Os médiuns falam assim: a dona fulana morreu, mas eu já vi ela estava tão rejuvenescida, estava velhinha ainda, mas ela estava forte, não estava nada com aquela coisa assim de caveira ambulante, nada, estava firme. Puxa, ela passou uma coisa assim muito boa, né? Porque ela já assumiu-se do lado de lá, não mais como uma ex-desencarnada, ou uma ex-encarnada, melhor dizendo. Ela já se assumiu como ela é na sua essência. Eu gostei desse jeitão mais idoso,
me dei bem com ele, mas não quero parecer esse coitadinho caquético, não. Eu quero firmeza. Então, isso, a mente controla e o espírito espelha da sua aparência. O Leozinho, de 10 anos, aqui de Campinas. Quero saber se do lado de lá o espírito atende às suas necessidades, se vai ao banheiro, se dorme. É interessante essa pergunta, Leozinho. E isso também está muito ligada essa questão está muito ligada à ideia, àquilo que a gente pensa quando está do lado de lá. Você vai ver que há um livro chamado Violetas na Janela, na qual Patrícia desencarna na Terra e vai ser acolhida na casa da sua avó. Na casa da sua avózinha, ela descobre que no quarto onde ela vai ficar, além de haver um guarda-roupa com todas as roupas que ela gostava, havia um banheiro. Um banheiro. Ela achou isso, mas eu não sou espírito. Mas você tem um mecanismo de hábitos, quando está no corpo, que é o corpo que te impõe, que você acha que você precisa daquela rotina. Então você diz assim, todo dia eu não sou ninguém enquanto não levanto e não vou no banheiro de manhã. Se eu não fizer isso, eu não consigo nem sair de casa. Você programou, o seu corpo programou o seu pensamento a esta rotina. Tem pessoas que quando vão visitar outras pessoas em outros lugares, às vezes ficam uma semana sem ir no banheiro, sem ir esvaziar o intestino, porque programaram-se de só conseguirem fazer isso dentro de sua casa. Então você imagina, desencarnou, você está vivo, você não está morto. Aí você pensa, poxa, é mais um dia, eu ainda não fui no banheiro. Você corta a unha a cada 10 dias, 5 dias, 3 dias, depende da velocidade que ela cresce. Você levanta, porque todo dia você tem sono, então você continua pensando como se você tivesse um corpo. Leva um tempo para você despoluir a mente, desprogramar o pensamento. Então, o que fazem os espíritos? Ao invés de ficarem tendo que limpar a moitinha do jardim, eles reproduzem de novo um vaso sanitário, um banheiro, porque assim eles possibilitarão àquele espírito que está habituado a ideia de que ele foi ao banheiro, e aí, graças a Deus, agora a gente pode ir para o Ministério da Regeneração, para o Ministério do Auxílio, conhecer os negócios lá, porque, já fui no banheiro. Ou tomar banho. Existem pessoas, algumas, que tomam banho todo dia. Algumas. Agora, você já pensou do lado de lá? Você passou um tempo no umbral, no meio das poças de lama, aí foi resgatado. Faz, sei lá, 1 ano que você não toma um banho, que não chove, para você tomar uma ducha, mesmo que fosse natural. Eu preciso tomar um banho assim, eu preciso me sentir limpo. Aí toma um banho, graças a Deus eu tomei um banho. Quando vai ser o próximo? Tem gente viciada em banho. Do lado de lá também, se você acha que você precisa de um banho para se refazer, ao invés de dizer para você que você é um tontão, que você já não tem mais corpo, você vai ficar gastando água à toa aqui, os espíritos fazem o quê? Dão uma ducha lá, põe uma ducha no banheiro. Porque a gente aprende já na Terra, e o nosso lar nos conta isso, que também durante a nossa higiene pelo banho, nós assimilamos energias próprias da água, que abastecem nosso campo magnético de boas energias, boas forças. Então, enquanto o espírito está tomando banho, na verdade ele pode estar com a ideia de que está limpando alguma coisa. Mas, na essência, ele está se abrindo para que aquela carga de forças boas penetre e o recomponha mais depressa. Aí chega o dia em que ele já não precisa mais daquilo, porque ele aí aprendeu. Então, se lembra do tempo que eu ainda achava que precisava ir no banheiro? Coisa de pobre, né? Coisa de gente da terra. Como eu era atrasado. Agora, o cansaço, André Luiz relata, depois do primeiro dia de serviço, com toda a hora extra que ele fez, o próprio Tobias disse para ele, André, agora é bom que você descanse um pouco. E realmente ele diz que está cansado. Por quê? Porque ele ainda está pouco acostumado a receber as cargas
positivas da atmosfera, ele não está preparado para isso. Trabalhou feito um camelo, e quando a gente trabalha feito um camelo na terra, o que a gente pensa? Pô, eu trabalhei bastante, eu preciso descansar um pouquinho. Senão, ninguém é de ferro, nem o espírito. Então o Tobias diz, agora você pode deitar um pouquinho. Ele vai, ele deita e dorme e sonha. Sai do corpo. Olha que interessante. Tá bom, Leozinho? Quando a gente, depois de ter ficado um tempo do lado de lá, a gente começa a entender que não funciona mais desse jeito, aí a gente não precisa mais dessas sensações. Ainda lá cresce cabelo, cresce a unha, porque a sua mente programa isso. Eu costumava cortar o cabelo a cada 2 meses. Mas já faz um tempão que eu estou aqui e não encontrei nenhuma barbearia. Meu cabelo deve estar uma juba. A juba, plasma-se a juba, porque ele está achando que ela deve estar daquele tamanho. A Eugênia de Osório. Quanto tempo uma pessoa desencarnada fica com a sensação de estar no próprio corpo após a morte? É possível sentir-se viva, presa ao corpo quando está sendo enterrada? Estas sensações são possíveis, todas elas. Quanto tempo? Depende. Depende de quanto essa pessoa estava apegada à matéria. É isto que vai determinar para ela esta libertação mais depressa ou menos rápida das sensações do corpo. E aquelas pessoas que não têm um pensamento sobre este tema antes da morte, dificilmente conseguem uma paz logo depois. Porque elas têm que aprender isto. Às vezes elas conseguem porque vêm parentes que já morreram, que vêm buscá-la. Então isso as conforta. Mas eu vou deixar meu corpão aqui? Não, mas vamos lá, eu tenho um monte de coisa legal para mostrar para você. Mas é o meu corpo. Não, mas ele vai acabar, não se esquenta nisso não. Então se há uma ligação afetiva grande, espíritos amigos, sem fazer discurso de espiritismo, conseguem convencer a entidade amiga a ir embora com eles. Agora, todas as vezes que você já aprende estas coisas antes de passar pelo desencarne, é muito mais fácil este processo. Sempre. Contam-nos os próprios que passaram por isso. Tá bem? Muito obrigado, viu, Eugênia? Sueli Aparecida de Santa Cruz do Rio Pardo. Com quantos dias uma pessoa perto de desencarnar com alguma doença pode ver a espiritualidade preparando o doente para desencarnar? Há pessoas que estão sendo preparadas para desencarnar, talvez há mais de ano. Há pessoas que já estão em processo de desencarnação há 1, 2 anos, preparando-se lentamente para ele. Agora, há pessoas que quando vão enfermando, estão desgastadas, que naturalmente o processo de desencarnação vai acontecer e a doença o encaminha. Então, dependendo do afrouxamento dos laços que prendem o espírito ao corpo, ele começa a participar das duas realidades. É preciso que este corpo esteja muito frágil e o espírito bastante mais livre, nos casos de doenças prolongadas, ou é preciso, para facilitar isto, que o espírito do desencarnante ou do candidato tenha uma sensibilidade em relação ao mundo espiritual, que entenda isso como natural, como plausível. Então os espíritos amigos sabem que ele poderá estar dos dois lados da vida com mais facilidade, e eles ajudam a que isso aconteça. Então, não é porque viu alguém que já morreu que ele está condenado a morrer. Qualquer trauma físico pode facilitar a exteriorização do espírito, ainda que ele continue vivendo depois, encarnado. Então, não é por aí que a gente deve dizer, ele já começou a ver os defuntos, vai morrer. Não. Pessoas que estão anêmicas, muito debilitadas, que estão fracas, podem sim passar por um processo de visualização de entidades, sem que isso signifique a morte. Então, não devemos associar uma coisa com a outra. Tá bom, Sueli? Mas depende muito, quando é a morte que vai chegar, depende de pessoas estarem querendo estar acessíveis a esta realidade, de elas poderem passar por isto sem muito impacto. Porque também tem uma coisa, às vezes o que ela vai ver lá é tão feio, que alguns amigos espirituais não deixam que ela saia do corpo com facilidade.
mantém ela ainda no corpo. Por isso que nem todo mundo enxerga. Ah, o vozinho morreu, mas nunca disse que viu alguém que tinha morrido. Às vezes não era adequado que ele visse, porque ele ia se assustar e aí é que morria mesmo, antes do tempo, de susto. Tá bem? Terminamos então as perguntas de hoje, agradecemos a audiência de vocês. Vamos fechar os olhos para a prece final. Nós te agradecemos, Senhor, pelas oportunidades de meditação, de reflexão, mesmo quando nossas dúvidas não tenham sido elucidadas. E ao contrário, outras até mais profundas possam ter surgido. Isto significa que estamos vivos. E estar vivo, com esta consciência, em um mundo de mortos que pensam que vivem. Ah, Senhor, que alegria haverá de ter aquele que já se descobriu, que não está com a desculpa de ser um ser humano, destruindo a vida alheia, que não está sob a filosofia de conquistar bens para si e para os seus, depredando a vida dos outros e destruindo os filhos de outras famílias. Como é bom, Senhor, entendendo a vida como uma grande oportunidade de atuarmos, acordarmos para o momento que vivemos, para cada minuto que passamos, e então não revidarmos a palavra áspera que nos foi endereçada por alguém que não se controla, não odiarmos a conduta arrogante ou fria daqueles que certamente não têm outras coisas para oferecerem, porque carregam uma pobreza ou uma frieza que eles próprios acabam vítimas delas. Que bom, querido amigo, que estamos aprendendo a entender a vida, não por aquilo que os outros fazem para nós, mas sim por aquilo que nós fazemos para a vida e para os demais. Somente entendendo as leis do Espírito, saberemos compreender os adversários e agradecer a oposição que nos fazem. Saberemos, Senhor, orar por aqueles que nos fazem mal, que nos caluniam, que nos provocam ou que nos desafiam. Somente entendendo estas leis sublimes, aprenderemos a chegar mais perto de você, muito mais do que a falar de você. Obrigado pelos Espíritos que nos amparam, e como o livro dos Espíritos nos ensina, tem a função difícil e desafiadora de nos encaminhar ao bom caminho. Que nós não lhes propiciemos tantos trabalhos, que nós sejamos mais dóceis, que aonde estivermos, em qualquer lugar da terra, sejamos aqueles que solucionemos problemas e não aqueles que os criamos. Obrigado por tudo. Que a noite de repouso do corpo seja de trabalho para o espírito, e que amanhã estejamos de volta à vida, se Deus assim permitir que a ela cheguemos, como quem volta à posse do mais importante tesouro que pode possuir em toda a existência terrena. A vida é o nosso maior tesouro. E saibamos investi-lo em bens perenes, não em coisas transitórias. Aceita a prece que em silêncio deixamos aos teus pés, encerrando mais uma vez o estudo desta noite. Pai nosso,